crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Olá, bom dia e feliz sábado, meninos. Sábado feliz, sábado de dia de adoração infantil. Hoje, nosso tema é Encontrei a Igreja Certa. Nossa história de hoje nunca tem encontrado na Bíblia, mas ele também contar uma história de uma mulher que foi transformada pela Bíblia. Seu nome é Maria. Maria era de uma família muito pobre, humilde, e aquela família era numerosa. Mas certo dia, Maria conhece um jovem que chama Guido. Guido que trabalhava e ele gostava de fazer coisas erradas, coisas que Deus não gosta. Mas Maria pensa, mas quando que em casa com ele muda de atitude. Depois de casamento, depois de algum tempo, meninos, Maria sente triste no seu coração. Mas não por causa de ser família, mas sim, para modo ele tinha um vazio no seu coração. Mas Deus fala com Maria através de um sonho. E que sonho era o seguinte, meninos. Maria sonha, mas andava num jardim e ela tinha alguns animais. E que os animais até correram se atrás. Maria com tanto medo, ali ele encontra uma casa em construção. Meninos, aquela casa, se porta era tão pequena e era tão estreita. Maria fica... Meninos, Maria acaba de consegue entrar naquela casa e ali estavam pessoas reunidas. E o Senhor fala, no bem canta hino dinário adventista, número 105. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor. Meninos, canto que as canta, que hino termina, Maria espanta no sono. Logo de manhã, Maria anda casa em casa nessa aldeia. Ele bate na porta de cada casa. Ele pergunta o seguinte: nós conhecemos hino 105, nós canta comigo um bocadinho. Quando que as canta, Maria está falando aquele hino que teve na sonho. Maria continua anda. E bate na porta. E fala, nós conhecemos hino 105, dinário adventista. Eles cantam um bocadinho. Quando que Maria ouve? Aquele hino que ouve na minha sonho. Maria que desiste. Ele continua andando nessa aldeia. Ele acaba para encontrar, não um lar, não onde está pessoas reunidas, que a família está reunida. Lá está tudo a palavra de Deus. E Maria perguntasse, nós conhecemos hino 105, mas 105 era no inário antigo, mas no inário de hoje é 203. Quando que Maria pedisse para cantar um pouquinho daquele hino? E da morte, triste sorte, me livraste, ó Senhor. Maria fica surpreso. E era mesmo o hino que Maria ouvia nesse sonho. Então, eu sabia o que acontece com Maria? Quando que chega sábado, Maria estava tão feliz. Ele vai encontrar com a família. Eles vão para a igreja adventista sétimo dia. Ela, Maria, se sente tão feliz. Ele foi convidado para fazer estudo bíblico. Meninos, Maria aprende tcheu com o estudo bíblico, meninos. Mas tinha um problema com Maria. Maria que sabia ler. Mas Maria queria levar para outras pessoas aquilo que ele tinha aprendido. Mas não sabia o que acontece. Maria põe tudo que os versos na memória. E quando que ele estava a levar pessoas para estudar com ele está falando pessoas para abrir Bíblia
no livro tal, no capítulo tal e no versículo tal. A hora que pessoas começam a ler versículo, meninos, Maria termina o versículo com tanta alegria. Meninos, Maria luta para ser família. Maria teve 8 filhos e hoje um de seus filhos está como um pastor. Amém, meninos? Bíblia, palavra de Deus, é capaz de transformar na nossa vida. Então, não sabe o que é que acontece com o Guido, seu esposo? Uau! Deus concede o trabalho e ele torna um homem espiritual. E além de ser tarefas, de ser trabalho, ele ajuda Maria na casa, nas tarefas domésticas. E hoje aquela família pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essas pessoas temente a Deus. E hoje, meninos, texto bíblico de hoje, também fazendo um convite que não te encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Reza o seguinte: falou Jesus, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meninos, Maria aceita a mensagem. E hoje Jesus está fazendo um convite. A boa ainda criança, Deus está te chamando para ser luz do mundo, para trabalhar nessa missão, para levar pessoas aquilo que Deus tem dado a nós, de graça e de graça não te leva, para não levar pessoas até pé de Jesus Cristo. Amém, meninos? Nós queremos aceitar esse convite de hoje. A mim já aceita, a mim te leva minha mensagem para outras pessoas. Agora, vamos orar, meninos. Querido Papai do Céu, muito obrigado pela vida e pela saúde. Eu abençoe cada criancinha, Pai. E obrigado pelo convite que eu tenho feito a cada um de nós e cada criancinha. Eu venho fazer cada criancinha aceita esse convite de levar a mensagem e levar a luz a essas comunidades. É tudo que te pede, no nosso nome de Jesus. Amém. Tchau, meninos. Até o próximo sábado. Tchau. Vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Não te deseja todos nós amigos, nós irmãos, com um feliz sábado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E é um prazer grande estar nesse santo sábado para nos partilhar a santa palavra de Deus. Deus dá-nos uma oportunidade de que cada um de nós não ouve essa santa palavra. Prezados irmãos e amigos, hoje nossa mensagem tem como título Chegou a Hora. Salvo ou perdido. É uma mensagem muito importante que te dá para nos refletir nessa situação que nos vive, nesse mundo que se caminha para se fim. E por isso, antes que nos abre a santa palavra de Deus, então convida-nos que nos abre e que nos fique nos olhos para nos fazer um prece a nós Deus. Oremos. Santo e poderoso Deus, Deus Criador do céu e da terra, eu te pido presença de Senhor nesse momento. Me pode bem abençoar. Eu levando a compreender a santa palavra de Senhor. Esteja com nosso Senhor. Eu te pido tuas bênçãos no amável nome de Jesus. Amém. Texto de hoje está no livro de São Mateus, nesse capítulo 25, versículo 31 a 34. Ele está falando o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele,
então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiveram à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, que possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Este texto que eu acabo de ler está mostrando o retorno de Cristo em glória. Está chega um dia que o próprio Deus está fazendo diferença entre seres humanos, porque uma vez na vida nunca toma uma decisão certa quando posiciona ao lado de Cristo. Jesus Cristo esteve nesta terra e torna o Salvador da humanidade e vive entre os homens e convida todo arrependimento para que nós não pode ter salvação. Mas muitos têm rejeitado esse grande chamado, esse grande apelo ao reino de Deus. A palavra de Deus fala quando o Filho do Homem vier, ela mostra a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. E Jesus Cristo também com poder e grande glória. E ali Deus está fazendo diferença. A Bíblia fala que o pastor, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele separa bodes de ovelhas. Cima um pastor separa ovelhas e bode. Mas ele fala uma palavra tão lindos para que as pessoas que têm aceitado a salvação, que têm aceitado a graça de Cristo. E ele fala: vinde, bendito do meu Pai. Venha, bendito do meu Pai. Nós possuímos por herança o reino que tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Então mostra que Deus tem um plano maravilhoso desde a criação. Deus tem preparado um mundo melhor para tudo que está mal. E durante o ministério de Jesus Cristo ali nesta terra, ele conta uma parábola entre joio e trigo. No livro de Mateus, no capítulo 13, e versículo 36 a 43, Jesus Cristo explica a parábola de trigo e de joio. E nessa parábola, Jesus Cristo te ensina que a ceifa te dá no fim do mundo. Mas não te gostava de ler um texto também que está no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, nesse capítulo 14, nesse versículo 14 a 16, está falando o seguinte: olhei, vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, na mão uma foice afiada. Então o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. Aquele que estava assentado sobre as nuvens passou a sua foice à terra, e a terra foi colhida. Essa passagem mostra que uma vez na vida pessoas têm aceitado Deus. Depois de uma grande advertência, de um convite, pessoas têm aceitado Jesus Cristo como seu Salvador. E a Bíblia fala: chegou a hora da ceifa, chegou a hora em que o trigo e o joio são separados, uns para salvação e outros para perdição. Mas a Bíblia está mostrando que a salvação é dada a todos os crentes que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. E salvação eterna é dada para todos os incrédulos que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. A grande questão é o seguinte: você é salvo ou você é perdido? O grande desejo de Deus é que ele almeja salva todo alguém. Por isso, o apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3,
versículo 9, está falando o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Isso é o grande desejo de Deus. É aquilo que Deus quer realizar na boa vida. Jesus Cristo ainda que volta, porque Cristo ainda almeja a salvação. Cristo crê que a boa entrega a boa vida a Ele, que se reserva, porque Cristo é tudo que um ser humano precisa para não viver. Porque Jesus Cristo, sobretudo, deseja boa salvação. O Senhor não demora suas promessas. Essa promessa feita há mais de 2000 anos, em que Cristo fala, virei outra vez. E essas promessas, amigos, um dia estão a ser concretizados. Muito em breve, Jesus Cristo está volta a esta terra para dar-nos salvação. E eu te pergunto, você salva? Amigos, você salva? Não se prepara para esse grande encontro com Jesus Cristo? A história terrestre se te dirige rapidamente para seu fim. Hoje, não está mais preocupado com nossas atividades terrenas. Hoje, não está mais preocupados com nossos afazeres dessa vida. Mas Jesus Cristo, sobretudo, crê nos entrega, crê nos salvação. Porque te chega o momento de ajuste de contas. Que importa nações, que importa raça, que importa a posição que a bobo te ocupa, mas um dia tudo nós não está perante Deus. E Jesus Cristo te separa ovelhas de bode, sim, um pastor está fazendo. Mas para quem que tem entregar sua vida a Jesus Cristo, ele recebe salvação eterna, o mundo de felicidade eterna em que Deus almeja para cada um de nós. Meus amigos e meus irmãos, não por hoje é esse mundo que nos está vive. Hoje nunca tem mais esse grande prazer para não viver nesse mundo do pecado, para algo que tem acontecido nesse mundo. É só não dar uma volta no olho a nosso redor, coisa que se passa nesse mundo. Lamentavelmente, mesmo entre cristãos, alguém que te professa ser cristão, que se houve nenhuma mudança na sua vida, há muita indiferença para o evento preste a ocorrer nesse mundo. No por hoje para nesse mundo, que tem mais liberdade, o mundo está de pavor, o mundo de medo, o mundo de pânico. No por pergunta, qual será o fim de todas essas coisas? No por hoje, um simples vírus que é capaz de ser visto a olhos nus, mas é para toda nação, todo mundo com medo. Todo mundo hoje passa, usa máscara. Todo mundo passa e lava com água e sabão. Usa álcool e gel. E hoje, todas as pessoas procuram a imunização através de vacinação. Mas não te pergunta, isso é o mundo que nos vive. É o mundo de pânico, é o mundo de medo. Mas Jesus Cristo é que dá a liberdade. Cristo que salvou. Jesus Cristo crê que cada um de nós não aceita essa graça. Prezados irmãos e amigos, esse mundo que nos vive, Jesus Cristo tem uma promessa muito bonita. Certamente, nessa época que nos vive, muitas pessoas têm morrido através de Covid. Muitas pessoas têm morrido através de outras doenças, outra morte provocada, outros foram assassinados. Certamente, nesse momento, você prega para uma pessoa que está passa por momentos difíceis na sua vida, que tem uma enfermidade, que está luta com ela de toda forma, e que só consegue morrer que pode resolver esse problema. Talvez nesse momento você fala para pessoas que têm problemas financeiros, e que sabem morrer que pode saltar se dívida ou o problema que ele está passa. Para uma família que está passa problema na casa, e que sabe resolver, morrer que pode resolver esse problema. Sobretudo, então falamos que Jesus Cristo é a resposta. No livro de João, nesse capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo está falando o seguinte: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a resposta para todo esse problema que o ser humano hoje se enfrenta. Que importa se você passa por momentos difíceis na sua vida. Então convido nesse momento. Vai Jesus. Entrega a sua vida a Cristo. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Jesus Cristo é vida. Cristo pode resolver o problema da humanidade. Então, por que ainda nos lamenta por causa de algumas dificuldades na vida? Chegou a hora de ajuste de conta. Acabo sentir medo por aquilo que está passando nessa vida. Simão falou, Jesus Cristo é vida. Jesus Cristo que salvou. Ele é o Salvador. Cristo morre na cruz de Calvários para garantir a salvação de tudo que crê. Certamente, não pode falar para pessoas que nesse momento passam por momentos difíceis. Outros que já passam por momentos da morte. Para um familiar, ente querido que já morre. Mas, certamente, a palavra de Deus tem aquela palavra da esperança. E está falando que simplesmente a morte é um sono ou um descanso temporário. Cristo está volta. Um dia fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que more, viverá. Essa esperança pode reinar no nosso coração. A esperança pode reinar no coração, amigos. Que importa para momentos difíceis que tem passado. Cristo é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Cristo é a vida. Assim apresenta a palavra de Deus. Jesus Cristo que salvou, amigos. E isso está escrito no livro de João, nesse capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que more, viverá. Deus tem uma mensagem de advertência, uma mensagem final. Então gostava de terminar a nossa mensagem de hoje com aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, nesse capítulo 14, versículo 6 e versículo 7. Versículo 6 de Apocalipse 14 fala o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe a glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. As últimas advertências de Deus são no Apocalipse capítulo 14, onde que Deus tem uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, as três mensagens angélicas. A primeira mensagem tem uma mensagem de esperança, as boas novas da salvação, o evangelho eterno, para mostrar que Cristo é o Salvador da humanidade. E o primeiro anjo proclama o evangelho eterno, que significa boas novas, significa que é bem-vindo ao reino de Deus, significa que Cristo morre para salvar. E ele fala o seguinte: para toda nação, para toda tribo, para toda raça. E Jesus Cristo nesse exato momento também está falando para vós. E ele falou o seguinte: temei a Deus e dai-lhe a glória. Porque hoje o mundo tem rejeitado Jesus, o mundo tem rejeitado Deus, e pessoas adoram outras criaturas, outro algo em vez de adorar nosso Deus. E ele fala: chegou a hora, momento da decisão, em que a bobo se posiciona ao lado de Cristo, rejeita tudo aquilo que te impediu de adoração a Deus. E a hora que a Bíblia fala, chegou a hora do seu juízo, é porque nesse exato momento, cada caso está a ser visto perante Cristo no santuário celestial. E ele fala: adora então quem? Ele fala: adora aquele que faz o céu, que faz a terra e que faz o mar. E és Deus, Criador do céu e da terra, é aquele que está registrado no livro de Gênesis. Logo no início, está falando que Deus criou esse mundo nos 6 dias. No 7º dia, o sábado, Deus descansa. E se não ler o livro de Êxodo, capítulo 20, no 4º mandamento, está mostrando que Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Demonstra
que a última advertência, o último chamado, é convidar todo mundo a adorar a Deus, aquele que faz o céu, e adora a Deus nesse dia que é Ele determina. Amigos, teme a Deus, glorifica, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Chegou o momento de nos posicionar de que lado que nós está. Chegou o momento da decisão. Certamente, se você toma uma decisão certa, Jesus Cristo fala aquela palavra aqui no início: vinde bendito de meu Pai, vós que possuís por herança o reino que tem preparado desde a fundação do mundo. Isso quer dizer, boa e bem-vindo ao reino de Deus. E que a mensagem de Deus seja abençoada nesse sábado, em nome de Jesus. Amém. E então, nós terminamos com oração. Oremos. Santo, poderoso Deus, não te invoca e não te pede presença de mim. Se presente na nossa vida, mostrando, através do Santo Espírito, que nos na treva e nos iluminando para a verdadeira luz, em que cada um de nós nos consciencializa que chega a hora, que em breve o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está volta para esse mundo, em que Ele te convida, todos nós, para nos nascer Ele. E que essa decisão, minha decisão e decisão de cada um de nós, que seja aceita a Cristo. No nome de Jesus, não te pido as bênçãos. Amém.